Oi, gente! Hoje a gente vai falar das lesões brancas mais comuns que aparecem na clínica de estômago. Dentre elas, a gente vai falar da linha alba, do leucodema, do morsicátio, da ceratose, a ceratose da bolsa de tabaco, do nervo broncoespongioso, a candidíase, líquen plano e a leucoplasia. A gente tem que entender que as lesões brancas, elas acontecem devido ao aumento da presença de queratina na camada córnea ou espessamento da camada espinhosa. Sendo que quando uma lesão branca dessa aparecer na clínica, a gente tem que fazer uma anamnese, um exame físico detalhado, fazer uma avaliação das características clínicas para a gente conseguir chegar em uma hipótese diagnóstica. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se é uma linha alba ou um leucodema. A linha alba é uma linha branca que está localizada bilateralmente. Ela não é destacável e ela se encontra no plano oclusal adjacente aos dentes posteriores. Ela é considerada uma variação da normalidade e histologicamente ela apresenta somente um aumento de ceratina naquele epitélio e não necessita de um tratamento. A outra variação da normalidade é o leucodema, que está mais presente em pessoas negras, e ele é somente uma coloração branco-acinzentada, difusa na mucosa jugal bilateral, e também não necessita de tratamento. Uma grande característica do leucodema é se a gente inverter a mucosa, inverter e distender essa mucosa, ele vai sumir. Toda essa característica esbranquiçada do leucodema some. Então, clinicamente, quando aparece uma lesão na clínica, eu vou distender essa mucosa e se desaparecer, eu já considero que é um diagnóstico clínico leucodema. Se não desaparecer, eu pego outra hipótese diagnóstica e continuo o meu planejamento, né? A minha procura daquela lesão, daquele diagnóstico certo daquela lesão. Então, a primeira lesão propriamente dita vai ser o morsicátio, que é uma mastigação crônica da bochecha, fazendo com que comece a existir áreas brancas espessadas na mucosa jugal. Ele tem a prevalência aumentada com o estresse e alterações psicológicas, sendo mais comum em mulheres e pode ser encontrado tanto bilateralmente como unilateralmente. Na superfície dele é dilacerado e irregular. E os pacientes relatam que conseguem remover um fragmento de material branquinho dessa área envolvida. E não necessita de tratamento, somente se o paciente sentir a necessidade mesmo de fazer uso de placas oclusais para evitar a mordida da bochecha. A segunda lesão é a ceratose, que pode ser dividida em ceratose friccional, térmica e química. A ceratose friccional ela é ocasionada por próteses mal adaptadas e má oclusão. E as características clínicas dela é a placa branca bem espessada, como a gente tem aqui nessa imagem. A ceratose térmica ela acontece devido ao consumo de alimentos quentes ou fumo e tem como característica clínica uma lesão branca com áreas ulceradas que geram dor. Aqui a gente tem a parte branca e a úlcera. E a ceratose química acontece por uso de produtos químicos, como aspirina, hipoclorito, peróxido de hidrogênio, e tem essa característica clínica, uma lesão branca irregular, como a gente pode observar na foto. Já a ceratose da bolsa de tabaco, ela acontece devido ao hábito de mascar folha de tabaco ou depositar esse tabaco no vestíbulo em contato direto com a mucosa. Porque a gente tem outra foto clínica, onde a mucosa ela fica alterada e tipicamente ela vai apresentar uma consistência macia e aveludada à palpação. E a distensão da mucosa frequentemente revela uma bolsa causada pela flacidez dos tecidos cronicamente submetidos à distensão na área de depósito do tabaco. Ou seja, a pessoa deposita o tabaco nessa região de vestíbulo e acaba distendendo. Quando ela distende essa mucosa, com o tempo, essa mucosa fica flácida e quando não tem a presença do tabaco dentro, a gente consegue observar essa bolsa de flacidez dos tecidos causada por essa deposição. Ela é caracterizada por uma placa branco acinzentada, fissurada e com eritema periférico.
Ela possui baixo risco de transformação maligna, mas possui risco sim de transformação maligna, pois a displasia epitelial pode estar presente. E o tratamento vai depender da existência ou não da displasia. E esse tratamento pode ser só indicações, como por exemplo, indicar que o paciente faça a alternação dos locais de depósito de tabaco, indicar que o paciente diminua a frequência de tabaco e, de preferência, indicar que o paciente suspenda o uso do tabaco, pois essa suspensão desse hábito pode levar à regressão total dessa aparência da mucosa. Então, o ideal é o paciente suspender o uso. Se ele disser que não suspende o uso, não consegue suspender, a gente indica que ele comece a alternar os locais de depósitos ou que ele diminua a frequência do uso. Outra lesão é o nervo branco esponjoso, que é uma doença cutânea determinada geneticamente, é uma genodermatose e ela é autossômica dominante. Ela tem como características clínicas placas simétricas, difusas, espessas, corrugadas ou verrucosas e acomete a mucosa jugal principalmente e bilateralmente. Ela tem um início ainda na infância ou na adolescência e pode ter o acometimento de outras mucosas. No histológico, a gente vai encontrar a presença de uma condensação eosinofílica perinuclear, que é essa presença de ceratose ao redor do núcleo. E ela não necessita de tratamento por ser uma doença genética, certo? Outra lesão muito frequente na clínica é a candidíase. A candidíase é a infecção fúngica oportunista que é geralmente associada à Candida albicans. Com fatores predisponentes da candidíase, a gente tem fatores sistêmicos e fatores locais. Fatores sistêmicos como a idade avançada, diabetes, a deficiência de ferro, leucemia, deficiências imunológicas, o uso de imunossupressor. E fatores locais, como a xerostomia, o uso de medicamentos, principalmente antibióticos e corticoides, e traumas por prótese e higiene deficiente, além do fungo, podem ser considerados fatores predisponentes da candidíase. Ela é caracterizada por uma placa branca, que ela tem um aspecto cremoso e ela consegue ser destacável. Quando a gente passa a gase nessa lesão, a gente consegue destacar ela. E o paciente ele pode relatar uma sensação de queimação e o hálito fédico. E acomete principalmente a mucosa jugal, língua e palato. E o tratamento é feito com um antifúngico tópico ou sistêmico, dependendo do grau da candidíase apresentada. Outra lesão é o líquen plano, que é uma doença mucocutânea também mediada imunologicamente, igual como é o caso do nervo branco esponjoso, mas é hereditário o nervo branco e o líquen já é mediado imunologicamente. O líquen ele vai acometer mais adultos de meia idade e ele é caracterizado por linhas brancas que são chamadas de estrias de Wickham. Então, essas estrias, elas são características do líquen plano. E ele pode ser dividido em duas manifestações orais, a reticular e a erosiva. A reticular é a mais comum, mas a erosiva é que tem uma maior importância clínica devido à geração de dor que ela possui. A leucoplasia é uma placa ou mancha branca que não pode ser caracterizada clínica ou patologicamente com qualquer outra doença. Então, eu tenho um histopatológico, eu descarto todas as possibilidades de lesão branca. Se eu descartar, não é nenhuma lesão branca, eu considero a leucoplasia. E a leucoplasia, ela é um termo clínico. Ela é feita somente com diagnóstico por exclusão. Na minha biópsia, eu não vou ter lá como diagnóstico leucoplasia. Eu vou ter como diagnóstico normalmente displasia, certo? Mas nem toda leucoplasia possui displasia. A gente tem que entender isso. A leucoplasia, ela é considerada uma desordem potencialmente maligna e ela é mais comum em homens com mais de 40 anos e acomete principalmente a língua, assoalho de boca, vermelhidão do lábio, mucosa jugal e gengiva. E ela pode ter como causa o tabagismo, o álcool, a radiação ultravioleta e micro-organismos.
Aqui a gente tem essa foto típica do Neville, onde mostra as fases de leucoplasia, passando de leucoplasia, eritroleucoplasia, até eritro e o carcinoma in situ, até chegar no carcinoma espinocelular. Então, a leucoplasia é uma desordem potencialmente maligna, certo? Porque ela pode gerar uma displasia epitelial. Essa leucoplasia, ela vai ser em 5 a 25% dos casos, eu vou conseguir encontrar um epitélio displásico. E ela pode tornar-se displásica sem nenhuma alteração na aparência clínica. E o tratamento dela, a gente só faz o acompanhamento a cada 6 meses. O FAI indica que o paciente abandone hábitos nocivos, como é o caso do fumo, e eu faço a remoção completa quando eu vejo que tem a displasia. Se o paciente apresenta displasia, eu já faço a remoção completa. Se ele não apresenta nada durante o exame histopatológico, eu só faço o acompanhamento daquela lesão a cada 6 meses, certo? Mas sempre indicar o abandono de hábitos nocivos. E era isso, gente. Obrigada.